gente, professor Claudinei na área para mais um vídeo do Matemática Extra Classe e hoje vamos ver cossecante, secante e cotangente de arcos. Lembrando que aqui nós vamos mais focar na questão dos valores e não na parte gráfica, tá certo? Então vamos lá. Definição de cossecante. Cossecante de um arco X qualquer seria 1 sobre o seno desse arco X, ou seja, 1 sobre o seno significa o inverso do seno. Então, a cossecante de um arco só vai existir se o seno desse arco X for diferente de zero. Então, um arco que tem seno igual a zero, por exemplo, o arco de 0 graus. Então, 0 graus, como seu seno é zero, então 0 graus ele não vai ter cossecante, tá bom? Secante de um arco X. A secante de um arco X seria 1 sobre o cosseno desse arco X. Desde que o cosseno também não seja zero. Então, a secante seria, então, o inverso do cosseno, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo de um cosseno de um arco que vai dar zero, que, consequentemente, não vai gerar uma secante. Então, por exemplo, se x for 90 graus, cosseno de 90 graus é igual a zero. Se o cosseno de 90 graus é igual a zero, então a secante de 90 graus ela não será definida ou simplesmente não existe, tá certo? Cotangente. Cotangente de um arco X seria 1 sobre a tangente de X, desde que a tangente também não seja zero. Então, exemplo, o arco de 360 graus, a tangente de 360 graus seria igual a zero. Como a tangente de 360 graus é igual a zero, então a cotangente de 360 graus não existe ou simplesmente não é definida, tá bom? Então, só dando uma geral, quem seria a cossecante de um arco? O inverso do seno. Quem seria a secante de um arco? O inverso do cosseno. E quem seria a cotangente de um arco? O inverso da tangente. Então vamos aqui passar alguns exemplos simples que a gente pode aplicar aqui, tá bom? Primeiro exemplo, determine o valor de. Então na letra A eu tenho aqui a cossecante de 30 graus. Muito bem. Então vamos lá. Por definição, a cossecante de 30 graus seria o inverso do seno de 30 graus. Então você precisa conhecer o seno de 30 graus, tá bom? Então, se a gente pegar aqui a nossa tabelinha dos senos, cossenos e tangentes dos arcos notáveis, dá para ver isso aí. Olha só. Seno de 30 graus. Quem seria o seno de 30 graus? 1 sobre 2, ou 1/2. Então, se o seno é 1/2, a cossecante de 30 vai ser o inverso disso. Gente, é simples. Pega a fração e inverte. Numerador vira denominador. Então, vamos lá. Então, se é 1/2, então eu chego à conclusão que a cossecante de 30 graus vai ser 2 sobre 1. Certo? E quem seria 2 sobre 1? Bem, gente, já que é denominador 1, ele não vai alterar aqui muita coisa, então simplesmente vai ficar, ó, 2. Tá aí a respostazinha. Cossecante de 30 graus seria igual a 2. Muito bem. Vamos para o segundo aqui, ó. Letra B. Qual é a secante de 45 graus? Gente, por definição, secante seria o inverso do cosseno. Então, eu preciso conhecer o cosseno de 45 graus. Vamos para a tabelinha? Olha só. Cosseno de 45 graus. Olha quem é, ó. A raiz quadrada de 2 sobre 2. Como a secante é o inverso, eu preciso pegar essa fração e inverter. Trocar numerador pelo denominador. Então, você vai ficar com, no lugar de ser raiz de 2 sobre 2, vai ser 2 sobre a raiz de 2. Tá certo? Muito bem. Gente, a resposta poderia ser essa mesmo, mas por convenção matemática, não é interessante você manter uma raiz no denominador. Você tem que usar um mecanismo matemático chamado racionalização de denominadores
para que essa raiz desapareça aqui de baixo. Então, o que é que você faz? Simplesmente, você vai pegar o número de cima e o de baixo, numerador e denominador, multiplicar pelo próprio denominador. Então, ó, você multiplica em cima pela raiz de 2 e embaixo pela raiz de 2. Quando você multiplica uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, você não está mudando o valor absoluto dessa fração, tá certo? Então vamos ficar com o que agora? Vamos lá. 2 vai multiplicar a raiz de 2, então você fica com 2 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2. Aí sim, como você está multiplicando duas raízes, então você multiplica os dois números que estão dentro dessas raízes. 2 vezes 2 dá 4, então você ficaria com a raiz do 4, tá certo? E olha só, realmente, essa raizinha que está aqui embaixo, ela vai desaparecer, porque a raiz quadrada de 4 ela é exata, ela é exatamente igual a 2, tá certo? Repara só. Fora dessa raiz aqui, fora desse radical, melhor dizendo, nós temos um 2. E aqui também temos um 2 embaixo. Simplificando isso aqui, que seu professor simplesmente pede para cortar, é a mesma coisa de simplificar isso aqui por 2. Você vai ficar com o quê? Vamos lá. 2 por 2 dá 1. Você vai ficar com 1 raiz quadrada de 2. Embaixo, 2 por 2, 1. Como o 1 no denominador não altera, você simplesmente vai ficar com a raiz quadrada de 2. Então, a secante de 45 graus seria a raiz quadrada de 2. Letra C. Cotangente de 60 graus. Tá certo? Cotangente de 60 graus. Nesse caso, por definição de cotangente, cotangente seria o inverso da tangente. Então, a gente precisa saber quem é a tangente de 60 graus. Vamos para cá, ó. Tabelinha. Tangente de 60 graus. Quem seria? Raiz quadrada de 3. Certo? Bem, se a cotangente é o inverso, como é que se inverte a raiz de 3? Raiz de 3 parece que não tem denominador, meninos, mas tem. É como se tivesse um umzinho aqui embaixo. Se é raiz de 3 sobre 1, eu invertendo, vai ficar o quê? Vamos lá? Cotangente de 60 graus vai ser 1 sobre a raiz de 3. Certinho? Mais uma vez, como apareceu raiz aqui embaixo, você precisa racionalizar. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Certo? Muito bem. Então, vamos multiplicar. 1 vezes a raiz de 3 fica 1 raiz de 3 mesmo. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser, ó, 3 vezes 3, 9. Seria, então, a raiz do 9. E vocês vão perceber que essa raiz que está aqui embaixo, ela pode ser extraída tranquilamente, tá? Raiz quadrada de 9 seria, então, 3. Muito bem. Raiz embaixo não pode, mas a raiz em cima, sim. Então, esse resultado aqui está finalizado, tá certo? Então, a cotangente de 60 graus seria a raiz quadrada de 3 sobre 3. Cossecante de 180 graus. Muito bem. Para determinar a cossecante, você precisa saber o seno. Por quê? Porque a cossecante é o inverso do seno. Aí é onde você vai chegar numa conclusão interessante. O seno de 180 graus é zero. Eu quero saber a cossecante de 180 graus, mas eu preciso saber do seno. O seno de 180 graus é zero. Por definição, a cossecante, ela só existe, ó. Olha só, cossecante só existe se o seno for diferente de zero. Então, como o seno de 180 graus é zero, a cossecante de 180 graus, ela não existe ou não é definida. Então, eu posso colocar assim, ó. Existe? Não. Não existe. Esse seria o símbolo para não existe. Vamos a mais um exemplo onde eu posso aplicar esse conhecimento de secante, cossecante ou cotangente. Vamos lá. Sendo x um arco que pertence ao intervalo que vai de π sobre 2 a π. Olha, π sobre 2 a π. π sobre 2 a π.
é um arco que está aqui, ó, no segundo quadrante. Seno de x é 2/3. Determine o valor da secante de x. Prestem atenção nessa questão. Secante, o que eu quero saber é exatamente o inverso do cosseno. Vejam que o problema não me cedeu o valor do cosseno, mas me cedeu o seno. Então, eu posso, através do seno, chegar ao cosseno. Como, professor? Usando a relação trigonométrica fundamental. Nós já vimos aqui no nosso canal, tá certo? Mas vamos ver aqui a questão dos sinais. Vamos lá. Se esse arco pertence ao segundo quadrante, consequentemente, os sinais quais são? O seno vai ser positivo. Beleza, tá aqui o seno positivo, ó, já foi dado um valor positivo aqui. Seu cosseno será negativo. Gente, se o cosseno será negativo, então a secante que vai usar o cosseno tem que ter o mesmo sinal. Então eu já vou colocar aqui do lado, ó. A secante tem que ser negativa, porque o cosseno será negativo. Então, primeiro passo, vamos achar esse cosseno para a gente poder inverter e achar a secante? Vamos lá. Primeiro passo, achar o cosseno. Então eu uso a relação trigonométrica fundamental, que diz que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1. Então eu vou substituir quem? O valor do seno, que foi cedido no problema, que é 2/3. Então vai ficar o quadrado de 2/3 mais o quadrado do cosseno igual a 1. Elevando 2/3 ao quadrado, eu vou ficar com 4/9 mais quadrado do cosseno igual a 1. Lembrando que esses 4/9 que estão aqui vai passar para o outro lado e vai inverter o sinal. Tá mais, passa para o outro lado menos. Quadrado do cosseno será 1 menos 4/9, ou 4/9. Então, o quadrado do cosseno será, olha só, 1 menos 4/9 vai dar 5/9. 9 vezes 1 dá 9, 9 menos 4, 5, conserva o denominador. Aí o quadradinho ele vai passar em forma de mais ou menos raiz. Mas lembra lá no começo, esse valor do cosseno vai ter que ser obrigatoriamente menos, porque estamos falando de um arco que pertence ao segundo quadrante. Então, esse quadradinho vai virar lá do outro lado, ó, menos raiz de 5/9. Nesse caso, só quem tem raiz quadrada exata é o 9. O 5 não tem, então o 5 vai permanecer preso na raiz. Eu vou ficar com, ó, cosseno de x sendo menos raiz de 5/3. Tá certo? Achado o cosseno, então a gente agora pode determinar o valor da secante. Quem seria a secante do arco x? O inverso disso aqui. Secante de x seria menos 3 sobre raiz de 5. Lembra lá? Olha, raiz aqui embaixo, não pode, então a gente racionaliza. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz que está aqui embaixo. Então, ó, a secante continua menos, porque menos por mais aqui fica menos mesmo. Aí, ó, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 seria, então, 5. Então, ó, secante do arco x seria menos 3 raiz de 5/5. Tá certo? Então, tá aí um pouco de cossecante, secante e cotangente de arcos. Até a próxima videoaula. Fui!